Sem dúvida você já ouviu falar no famoso Triângulo das Bermudas, né? Mas você sabia que além deste lugar, existem muitos outros com histórias até mais assustadoras e horripilantes? Pois então, no vídeo de hoje você vai conhecer 7 lugares mais misteriosos que o Triângulo das Bermudas. Então, bora pra lista! O Mar do Diabo, ou também como é conhecido Triângulo do Dragão, fica localizado no continente asiático entre os países Japão, Guam e Taiwan. Toda a história teve início lá nos anos 40 e de lá para cá foram reportados vários sumiços nessa região. Um desses casos ocorreu em 1952 e 1954, onde um total de 5 barcos japoneses com uma tripulação aproximada de 700 tripulantes desapareceu sem deixar rastro algum no Mar do Diabo. Esse fato chamou muita atenção de toda a comunidade asiática, inclusive de autoridades políticas e científicas que acabaram decretando este lugar como uma zona de alto risco que deve ser sempre evitada. Para os pesquisadores locais, nessa região do Mar do Diabo pode existir eventos sísmicos como terremotos de baixo impacto, presença de vulcões submarinos e possíveis tsunamis. Esse é um dos lugares mais misteriosos da América do Norte e fica nos Estados Unidos, mais precisamente em Ludington. O Triângulo do Lago Michigan começou a chamar atenção em 1891, quando a embarcação do Sr. Thomas Hume sumiu no período da noite. Ao saberem do sumiço da embarcação e também de Thomas, não demorou muito para que grupos se reunissem para encontrá-lo. E mesmo com intensas buscas dia e noite, nada até agora foi encontrado, nem sequer um fragmento do seu barco. Novos casos começaram a surgir ano após ano. Por exemplo, em 1921, a embarcação de Rosabelle desapareceu e alguns dias depois foi encontrada tombada com sinais de uma batida em sua estrutura. O que chamou a atenção foi que não havia qualquer outro barco por ali com sinais de batida, como o barco da Rosabelle. E nesse episódio foram mortas 11 pessoas. Outro fato que permanece sem explicação até os dias de hoje ocorreu em 23 de junho de 1950, quando a aeronave do voo 2501 da Northwest Orient Airlines, ao sobrevoar pelo Lago Michigan, desapareceu do radar sem deixar nenhum rastro. Na aeronave estavam 55 passageiros e 3 funcionários da empresa, totalizando 58 pessoas que jamais foram encontradas. Também localizado nos Estados Unidos, mais especificamente em Massachusetts, o Triângulo de Bridgewater forma uma área com cerca de 200 km². Tá, mas o que esse lugar tem de misterioso afinal? Bem, esse lugar é um dos lugares do mundo em que há a maior quantidade de pessoas vendo criaturas misteriosas, como o Pé Grande, por exemplo. Sem contar que neste lugar há vários relatos dos chamados Thunderbirds, que são animais que se parecem com pterodáctilos gigantes. Como se não bastasse isso tudo, há um registro do ano de 1976 de um morador local que avistou um grande cachorro fantasma com olhos avermelhados e que estava atacando 2 dos seus cavalos. Seria esse um cão do inferno? Mas a lista de casos estranhos não para por aí. Constantemente são encontrados animais mutilados, sem cabeça e sem patas nas proximidades dessa região. Boa parte da população desse local sugere que o que acontece com esses animais é feito por ocultistas seguidores de Satanás. Neste lugar ainda há diversos relatos de avistamentos de OVNIs. Um desses casos aconteceu em 1976, onde ufólogos registraram o pouso de 2 UFOs ao longo da Rota 44, próxima deste triângulo. Cara, com um pouco que eu te falei aqui, você já tem uma noção de como esse lugar é misterioso e macabro, né? Dentre as várias coisas estranhas que atormentam este lugar, muitos afirmam que lá podemos encontrar a entrada para irmos diretamente ao inferno. Estas montanhas ficam localizadas em Phoenix, Estados Unidos, e começaram a ter esse nome por volta do ano de 1800, quando então um senhor chamado Jacob Waltz acabou descobrindo uma enorme mina de ouro, que pouco tempo depois foi denominada a Mina de Ouro do Holandês Perdido.
Vale citar que Jacob era alemão e talvez chamassem ele de irlandês para irritá-lo. Quem sabe, né? Ele manteve essa mina em segredo só por um tempinho. Na verdade, foi até os últimos dias da sua vida. Nos anos seguintes, era comum grupos de mineradores procurarem por minas de ouro nessa montanha, mas muitos acabavam morrendo por causas desconhecidas. E os que retornavam não haviam encontrado nada de ouro. Pelo contrário, eles afirmavam que viram fantasmas rondando a montanha. Para os índios norte-americanos, os tesouros desta montanha ficam sob a proteção de criaturas chamadas Tuartums, que habitam um sistema de túneis dentro e abaixo da montanha. Uma outra tribo, a dos índios Apache, comenta que é nesta montanha que há passagem direta para o inferno. Bizarro, né? Estamos falando mais uma vez de uma região nos Estados Unidos e que fica em Utah. Este rancho é mundialmente conhecido devido às frequentes aparições de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Os primeiros relatos dessas aparições foram de fazendeiros locais e aconteceram a partir de 1950. Um outro fato bizarro que aconteceu nessa localidade foi em 1994, quando os fazendeiros Terry e Gwen Sherman avistaram um lobo bebendo água no riacho. Os dois pensaram que o lobo seria manso e, ao se aproximarem do animal, o lobo atacou ferozmente um deles. Então Terry, que estava armado, atirou na direção do lobo, mas nenhuma bala conseguiu derramar sangue daquele bicho. Ao correr em sua caçada, o lobo desapareceu do nada, como em um passe de mágica. Depois destes eventos, os fazendeiros resolveram vender a propriedade para Robert Bigelow no ano de 1996. Esse cara foi o fundador do Instituto Nacional de Descobertas, mas até o momento suas descobertas não foram apresentadas ao grande público. Cercada por mistérios e bizarrices, este é um dos pontos mais incompreendidos da Terra. Entre os anos de 1966 e 67, uma criatura apelidada de Mothman, na tradução Homem-Mariposa, atormentou os moradores de West Virginia. Esse Homem-Mariposa era descrito como uma criatura assustadora de 7 metros de altura, olhos avermelhados e com capacidade hipnótica, além de um par de asas de envergadura aproximada de 10 metros. Esse fato marcou tanto a cultura local que o Mothman ganhou um filme, um livro e também uma estátua que se encontra no centro desta cidade. Bem, os avistamentos dessa criatura cessaram ainda no ano de 1967, quando a ponte de Silver Bridge despencou. No entanto, não foi só o Homem-Mariposa que atormentou West Virginia. Além dele, existem relatos de OVNIs e também da presença desses seres chamados de Homens de Preto, que sempre estão à procura de assuntos paranormais. Pensou que o Brasil ia ficar de fora da lista? Achou errado, otário! Existe uma região localizada nas proximidades da costa marinha brasileira. Esse lugar é obscuro e conhecido como a Deformidade do Atlântico Sul. Mas o que esse lugar tem de especial? É nesta região que o cinturão de Van Allen, aglomerado de anéis de radiação, tem sua maior aproximação com o nosso planeta. Devido a esta situação, é muito frequente que os satélites, foguetes e aviões que sobrevoam esta região apresentem falhas em seus sistemas, causando muitas vezes acidentes. Segundo relatos de astronautas da Estação Espacial Internacional, eles evitam a todo custo realizar manutenções de equipamentos quando estão próximos desse local. Alguns destes astronautas afirmam terem visto manifestações de luzes e veem com muita frequência estrelas cadentes. Pelo visto, lugares obscuros e misteriosos para visitar nas próximas férias não vão faltar, né? Vimos também que não é uma ideia muito boa passar próximo desses triângulos. Fiquei aqui me perguntando, será que essa forma geométrica desperta alguma energia maligna, trazendo à tona todas essas estranhezas? Eu não sei, mas você tem alguma teoria ou conhece outro lugar misterioso e assustador? Comenta aí! Se você gostou desse vídeo, o seu like ajuda demais o nosso trabalho aqui. E se você quiser acompanhar os vídeos semanais de mistérios e curiosidades aqui do canal, é só se inscrever e ativar a notificação. Aí na tela tá aparecendo um vídeo bem assustador, sobre criaturas que podem atacar a gente durante o sono. Então se você gosta desse tipo de tema, dá uma conferida lá, beleza?
Ficamos por aqui, super curiosos, e conto com vocês no próximo vídeo. Falou!